Será que é possível um crime ser ao mesmo tempo doloso e culposo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje nós vamos falar sobre um elemento, sobre algo que eu deixei de falar num vídeo passado, um vídeo em que eu falo sobre culpa e dolo, e nós vamos falar no vídeo de hoje, algo que talvez vocês já conheçam, embora vocês talvez não conheçam pelo nome técnico, que é um palavrão, chama-se préter doloso. No meu vídeo passado, que eu vou deixar linkado aqui para vocês, eu expliquei que a conduta, a vontade do agente, a vontade de quem está praticando um crime, ela é muito importante para a gente saber se aquela pessoa quis o resultado, se a pessoa, ou pelo menos assumiu o risco de causar aquele resultado, que são os crimes que nós chamamos de crimes dolosos, aqueles crimes que são intencionais, assim como também é importante saber se o agente não queria causar aquele dano, se o agente fez sem querer, se a pessoa que cometeu o crime agiu culposamente, ou seja, ela agiu com culpa, porque ela agiu de forma ou imprudente, ou negligente, ou com imperícia. Eu também expliquei pra vocês a diferença entre o dolo direto e o dolo eventual. O dolo direto é aquele que a gente quer causar realmente um resultado, do dolo eventual, que é aquele que a gente tá se lixando, tá pouco ligando para causar ou não resultado, mas a gente assume o risco de causar, e diferenciei também para vocês o instituto do dolo eventual da culpa consciente. Eu não vou ficar explicando de novo nesse vídeo aqui todos esses conceitos, porque eu falei há pouco tempo, é um vídeo até recente, então recomendo que vocês assistam aquele vídeo se vocês ainda não assistiram. Aqui nós vamos falar sobre algo que nós não falamos naquele vídeo, que é o crime préter doloso. Mas antes, aqueles recadinhos básicos de sempre. Eu me chamo Tássio Denker, eu sou um servidor público e faço divulgação científica do direito aqui no YouTube. Você pode me acompanhar também nas redes sociais, elas estão passando aí pela tela e estará no comentário fixado, especialmente o Twitter e o Instagram. Galera, dê uma entrada no Instagram lá, porque eu movimento pouco, mas eu pretendo começar a colocar mais conteúdo jurídico lá para ver se eu consigo alavancar aquela rede também. E você também pode ajudar muito esse canal comentando e compartilhando, gerando engajamento, e isso ajuda o algoritmo do YouTube a favorecer os nossos vídeos. E por fim, se você quiser, você pode também se tornar um patrocinador. Você pode ajudar a gente financeiramente se tornando um membro do canal. O botão vai estar aí, são contribuições mensais que começam ali na casa dos R$ 2,99, ou então você pode fazer um Pix. A chave é essa que está na tela e também estará na descrição do vídeo. Continuando, então, vamos falar sobre o que é essa situação. Como é que é possível você ter dois crimes, um crime doloso e um crime culposo, dentro da mesma conduta, dentro do mesmo crime, dentro da mesma coisa que você fez? Pode parecer estranho, mas não é. Nós temos várias figuras dentro do Código Penal e vocês já ouviram falar muitas delas, que é, por exemplo, o caso do latrocínio. O latrocínio é o caso mais clássico pra gente explicar o crime préter doloso, e vocês vão entender muito bem por quê. Crime préter doloso nada mais é do que quando uma pessoa ela quer cometer um crime, então ela assume ou ela quer produzir o resultado de um crime, e enquanto a pessoa está cometendo esse crime que ela quer cometer, sem querer, ou por descuido, né, negligência, imprudência ou imperícia, ela acaba cometendo um segundo crime. E por que eu falei do crime de latrocínio? O latrocínio é o crime de roubo seguido de morte. Por que ele é um crime que a gente chama de crime préter doloso? Porque é um crime em que o agente, ele se propõe a cometer o crime de roubo, o crime de levar, de tirar um bem alheio mediante ameaça ou então violência. Ocorre que durante essa violência ou essa ameaça, de repente alguma das vítimas reage, e isso acaba ocasionando, ou de repente no nervosismo, ele acaba disparando uma arma e acaba ferindo e levando essa pessoa a morrer. Nós temos nessa situação, em tese, dois crimes distintos. Nós temos o crime de roubo e o crime do homicídio culposo. Mas como nós estamos sempre falando isso, que nós temos que prestar atenção em qual era a intenção do agente, e a intenção do agente nesse caso era roubar, nós não podemos destrinchar esse crime em dois crimes distintos. Não, nós temos um crime, inclusive isso está previsto no Código Penal, que é o crime de latrocínio, que é quando um crime de roubo acaba tendo entre os seus resultados a morte de uma pessoa. Isso significa que todo roubo com morte vai ser latrocínio? Não, não necessariamente. Nós estamos falando de um crime doloso seguido por um crime culposo dentro da mesma conduta. Agora, se eventualmente aquela pessoa entra para cometer um roubo e depois que ela rouba, ela pensa, eu vou matar esses caras porque eles viram a minha cara, ele estaria cometendo dois crimes distintos. Ele estaria cometendo o crime de roubo e depois, dolosamente, então não é mais culposamente, dolosamente, ele tirou a vida da pessoa, o que configuraria, no caso, um homicídio, e mais do que um homicídio qualificado, porque nessa situação
ele cometeu o crime para apagar vestígios de um crime anterior. Então a figura do crime pré-ter doloso, ela é bastante comum dentro do Código Penal. Temos outras situações? Temos. Por exemplo, você se desentende com alguém e quer dar uma coça, quer dar uma surra naquela pessoa e de repente você acaba sem querer exagerando, ou então você não previa que aquela pessoa, por exemplo, pudesse ter algum problema, alguma fragilidade, e você dá uma surra na pessoa e dessa surra a pessoa vem a morrer depois. Nós estamos diante do crime de homicídio? Não, porque desde o primeiro instante o objetivo da pessoa não era matar, o objetivo da pessoa era só dar uma surra, era só lesionar. Ocorre que, por imprudência, imperícia, por qualquer coisa que não tenha sido intencionalmente, os danos, as lesões corporais excederam de tal forma que aquela pessoa veio a morrer. Então nós estamos diante do quê? De um crime conhecido como lesões corporais seguido de morte. É importante falar que, por exemplo, quando nós estamos falando do latrocínio, a pena do latrocínio, ela é tão alta quanto do homicídio qualificado, tá? Ela é uma pena muito alta. Mesma coisa a pena das lesões corporais, seguido de morte, ela é uma pena bem mais alta do que uma lesão corporal simples. Por exemplo, um crime de homicídio, a pena vai de 6 a 20 anos. Um crime de homicídio qualificado, a pena vai de 12 a 30. Já o crime de lesão corporal seguida de morte, ela tem uma pena que vai de 4 a 12 anos. O legislador, então, ele buscou tentar encontrar um ponto de equilíbrio para não ser injusto nessas situações. Então, por exemplo, você fala, mas o cara roubou e ainda matou. Sim, isso torna o crime mais grave do que um homicídio comum. Mas nós temos uma diferença muito prática nesses crimes, que é a forma do julgamento dele. Aqui no Brasil, geralmente, a maior parte dos julgamentos são julgados pelo juiz togado, o juiz, o magistrado que passou no concurso, ou então, nas esferas superiores, por desembargadores e ministros. E nós temos também previsto na Constituição o Instituto do Tribunal do Júri, em que são sorteadas 7 pessoas que vão compor um júri, e o Tribunal do Júri é o órgão que vai julgar os crimes dolosos contra a vida, ou seja, toda vez que nós estivermos diante de um crime que foi feito intencionalmente para tirar a vida de alguém, o homicídio é um caso, o infanticídio é outro caso, o aborto também é um caso, ou a instigação ao suicídio, esses crimes são julgados por um tribunal do júri. Os crimes contra o patrimônio, como por exemplo o furto e o roubo, eles não são julgados pelo tribunal do júri, eles são julgados pelo juiz normal. E agora o crime de latrocínio, onde ele é julgado? Onde você acha que o crime de latrocínio é julgado? Pelo tribunal do júri ou pelo juiz normal? Vou dar uns 5 segundinhos aí pra você e depois nós vamos trazer a resposta. Ah, e também comente no vídeo se por acaso você acertou a resposta. O pessoal do direito eu sei que vai acertar essa, né? Mas eu quero saber de você que não é do direito. Chegou a uma conclusão? Pois é, você lembra que nós falamos que nós temos que levar sempre em conta a intenção, qual era o objetivo do agente quando ele está cometendo um crime? Quando nós estamos diante de um crime de latrocínio, em que o objetivo é roubar e a morte acaba sendo uma consequência culposa, esse crime vai ser julgado pelo juiz comum, ele não vai para o tribunal do júri. Por quê? Porque o tribunal do júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida. Então, se por exemplo, alguém comete um crime de homicídio acidental, um crime de homicídio culposo. Por exemplo, eu tô limpando a arma em casa e essa arma dispara e eu acabo acidentalmente matando alguém. Eu vou responder por um crime de homicídio culposo, mas esse crime não vai ao tribunal do júri. Por quê? Porque ele não é um crime intencional contra a vida. A mesma situação aqui. Como o objetivo dele era roubar e a morte foi acidentalmente, ela foi um resultado culposo nessa situação, ele não vai pro tribunal do júri, ele vai pro juiz normal. Acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Nós temos outras situações, nós temos também o crime de violência, de estupro contra as pessoas, que pode resultar também em morte, também é um crime pré-ter doloso. Nós temos talvez mais algumas outras situações, eu não vou lembrar de todas aqui, mas era isso que eu queria explicar pra vocês. Nós temos então a figura de um crime que tem duas condutas ou dois resultados, ele tem um resultado diferente daquilo que se foi almejado e que a gente chama dos crimes pré-ter dolosos. Crimes que são dolosamente praticados e que culposamente alcançam outro objetivo. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês ficaram em dúvida, deixa aí os seus comentários, deixa as suas perguntas e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo então e um abraço a todos.